muito rapidamente, nós vamos olhar para a realidade da prestação de contas, tendo em vista essa questão da mordomia. Então, o princípio é que Deus nos deu tudo o que temos e Deus nos fez ser tudo o que somos, né? Ele está presente em tudo isso. E é certo que aquilo que nos foi confiado não ficará sem uma prestação de contas da nossa parte, em relação ao nosso Senhor mesmo. Em Romanos a gente tem visto que para o cristão já não há mais condenação. E nós descansamos nessa verdade. De fato, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é paz para a nossa alma. Ou seja, nós não precisamos temer um julgamento em relação ao nosso Deus, porque nós já fomos comprados. Cristo Jesus já levou sobre si toda a ira de Deus depositada sobre ele ali naquela cruz. Então isso é motivo de paz para as nossas vidas. Mas isso não significa que nós não prestaremos contas daquilo que Deus nos confiou. Então não vamos confundir as coisas. Não é porque fomos salvos pela graça e que já não há de fato mais condenação sobre as nossas vidas, que nós não prestaremos contas diante do nosso Senhor. Um dia cada um de nós estará diante do Rei dos Reis, do grande juiz sobre todas as coisas. Porém, no nosso caso, nós que já estamos em Cristo Jesus, sem temer a justa condenação dos ímpios, né? Por pura graça, por pura misericórdia. Mas quando nós pensamos na boa mordomia, o bom administrador dos bens do Senhor deve manter em mente que o Senhor, Ele é dono de todas as coisas e que, ao nos confiar o que é dele, Ele deseja ver o seu nome engrandecido e o seu nome exaltado. Então é claro que a gente aqui está pensando em todos os aspectos que eu até citei agora há pouco, né? Inclui os nossos bens, inclui o dinheiro, né? Que Ele nos concede, que Ele nos dá, sim, mas todo o nosso ser, todos os dons, todos os talentos que a gente viu. Então Ele deseja, com cada uma dessas coisas, que o seu nome seja engrandecido, que o seu nome seja exaltado, né? Então é claro que utilizar-se destas coisas que Ele nos deu exclusivamente para o nosso usufruto, ou exclusivamente, às vezes até visando a nossa própria glória, é pecado. É pecado, embora a gente de fato desfrute dessas bênçãos, né? E coisa boa é a gente ter essa satisfação de pertencer ao nosso Senhor, de verificar, nossa, olha aqui, Ele está me usando para edificar a sua igreja, com esse dom, com esse talento que Ele me deu, que coisa boa, né? E então, embora a gente seja exortado, né, para que outros te louvem, não você mesmo, mas nós podemos encontrar deleite em verificar nas nossas vidas aquilo que Ele tem dado para nós, né? Então não se trata apenas só das questões de dinheiro, né? Embora nós tenhamos que aprender muito sobre essa questão, de que o dinheiro pertence ao Senhor, de que tudo é dele, e que não é só então para a gente gastar tudo com as nossas férias, embora é importante que a gente tenha férias, né? Mas enfim, a gente precisa e irá prestar contas diante de Deus. Então, Ele deseja ver o seu nome engrandecido e exaltado. Boa mordomia tem a ver com glorificar e exaltar o nome de Deus. Então, nesse sentido, convém ter uma atitude da nossa parte de obediência. Toda a vida do cristão, personalidade, tempo, dons, talentos, ministério, bens materiais, família, dinheiro, enfim, o seu todo é dedicado a Cristo. Não pode ser só um domingo, né, ou domingo pela manhã, ou domingo à noite, mas é todo o nosso ser em todo o tempo. Agir com indiferença, portanto, ou até mesmo desdenhando do que Deus deu para você administrar, é pecado. Nós prestaremos contas sobre tudo o que nos foi confiado. Então a reflexão desta manhã gira em torno disso. Essa ideia da prestação de contas sobre tudo o que nos tem confiado. Em Mateus 16, 27,
nós lemos: o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em 2 Coríntios 5,10, nós lemos: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E aqui trata-se de um juízo de recompensa, que é relacionado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Não se trata aqui da perdição eterna, essa prestação de contas, nós estamos diante do Senhor aqui. O fato é que o Senhor recompensará as obras que os seus filhos realizaram por amor a Ele. E aqui, mais uma vez, nós não estamos falando de salvação. Nós não estamos falando de ganhar a salvação por meio das obras, porque não é por obras, como a gente já viu. Mas o Senhor recompensará os seus filhos pelo bem e pelo mal que fizeram sobre a terra. Em Hebreus 6,10 nós lemos: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, mais uma vez, essa ligação, né, de serviço, do que nós temos feito, do que nós devemos fazer, relacionado à recompensa, relacionado à providência do Senhor também. Em Hebreus 10, 32 a 34, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. E aqui surge essa ideia do galardão, desta recompensa, que não deixa de ser futura mesmo, né? Que não deixa de ser ali, logo ali na eternidade, depois da curva, né? Então, há recompensas do Senhor para o bom mordomo. E note aqui que ele liga, né, a coisas concretas, né, a uma atitude de cuidado, né, ou aqui de compaixão com os encarcerados. E aí o Senhor, então, esses homens, eles se movem tendo em vista essa ideia de um patrimônio superior e durável, né, que vai além, né, que não se acaba aqui, que tem a ver com a eternidade também. Em 1 Pedro 4,10, ali Pedro nos exorta a agir como bons mordomos até a volta do Senhor. 1 Pedro 4,10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A ideia então de serviço, de mutualidade, e aí dons e talentos sendo usados para a edificação do corpo de Cristo. Então cada cristão irá receber a sua recompensa na administração das coisas de Deus. E isso se dará através da prestação de contas diante de um justo juiz. Que bom que não é para condenação, mas ainda assim isso deveria nos fazer tremer na base. É o dia em que estaremos diante do nosso Senhor. E o Senhor certamente Ele exigirá a prestação de contas das nossas vidas. Sobre, por exemplo, o nosso tempo, em Efésios 5, 15 a 16, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que você tem feito, né? Nós devemos ver prudentemente o que a gente tem feito, e aí, claro, alinhar as nossas vidas para aquilo que realmente importa, para a eternidade. Então perceba, né, que a boa mordomia, tudo que Deus nos deu, ela tem um propósito. Tudo que Deus nos deu deve estar a serviço do reino de Deus. Então, se você tem o trabalho que você tem e o dinheiro que você tem caindo na sua conta todo mês, isso tem que estar a serviço do reino de Deus, né? Os teus bens têm que estar a serviço
do reino de Deus. A tua vida, os dons e talentos, tem o propósito. E aí, claro, a gente desfruta das bênçãos, mas o propósito é eterno. E nós iremos prestar contas, né? Em 1 Coríntios 12, 11, a gente lê assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Aqui é um alerta, né? Deus dá a cada um individualmente. Não adianta a gente terceirizar, ou que outro faça. Individualmente. Então, você tem uma responsabilidade individual nesse corpo. E aí, então, esse Espírito, então, que distribui individualmente, então não tem como você terceirizar esse serviço, né? Nós vamos prestar contas ao Senhor. Em Mateus 25, nós vemos ali a parábola, né? E aí o Senhor que distribui os talentos e aquela coisa toda, mas a gente tem o princípio ali: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então essa ideia, né, e até ali talento tem a ver com dinheiro mesmo, né? Talento era uma unidade monetária ali. Então nós iremos prestar contas ao nosso Senhor, né? E aqui a gente poderia até fazer uma alusão, inclusive, dos recursos a nós confiados. Ainda nesse mesmo capítulo 25 de Mateus, versos 44 a 46, e diz assim: e eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então é fato que haverá uma prestação de contas, e os filhos de Deus que possam se encontrar diante do seu Deus com bons presentes, vamos dizer assim, né, para prestar contas, com bons presentes. Então, Tiago 4,17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, irmãos, estar preparado para esse dia de prestação de contas é necessário. E para isso é preciso, então, entregar-se por completo a Cristo, em primeiro lugar, né? Sem estar em Cristo é impossível agradar a Deus, com uma fé consistente em Cristo. Reconhecer que o Senhor, Ele é dono de tudo, então, é o outro passo. Às vezes nós nos convertemos, aceitamos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, mas o texto que nós lemos hoje no início ali em Colossenses, parece que passa um pouco batido, né? Tudo é por Ele e para Ele, tudo subsiste por meio dEle, tudo é dEle. E a gente vai se apoderando daquilo que é do Senhor e vai agindo e administrando como se nós fôssemos os donos, mas nós somos apenas mordomos, aquilo nos foi confiados. A gente precisa trazer novamente isso ao nosso entendimento, né? Ele é o dono de todas as coisas, ou seja, nós não podemos fazer o que bem entendermos com tudo, nem mesmo com o nosso próprio corpo, né? Então, quem de nós escapa, né, nessa autoconfrontação que a gente precisa fazer sobre a boa mordomia? Porque é em relação a tudo. Então, até em comparação com o outro, a gente pode até olhar e falar: não, mas aqui eu sou, olha lá o fulano, pelo menos eu não sou igual ao fulano, né? Mas eu acredito que, no fim das contas, nenhum de nós escapa dessa exortação. Então, nessa manhã e durante todos esses períodos, nós fomos convocados a pensar o que temos feito, reconhecer que Deus é o Senhor de tudo, mudará tudo, tudo. Inverter as prioridades, então, né? Tudo a serviço do reino de Deus é necessário. Então, você se considera preparado para prestar contas a qualquer momento? O que você tem em mãos? O que Deus tem te dado e você tem negligenciado? O que o Senhor te deu não pode ser negligenciado. Então, a ideia, ao pensarmos em nosso dever de sermos bons mordomos, não é gerar em nós um medo de um juízo. Isso está muito claro já, né? Não é.
gerar em nós esse medo de um juízo, mas que essa reflexão aqui possa gerar em nós um amor tremendo pela obra de Deus e pelas prioridades do próprio Deus, e que isso gere em nós então um compromisso responsável em realizar a boa mordomia do que Deus tem nos dado, quer seja no corpo, na mente, na família, na casa, nos dons, nos ministérios, no patrimônio, no dinheiro, que o Senhor nos encontre em fidelidade, né? Então é isso, um dia nós estaremos como aqueles que receberam os talentos ali, que era o dinheiro, né, para investir, que nós não sejamos como aquele que não fez nada por medo, negligenciou, mas que a gente faça, que nas nossas mãos as coisas atinjam o seu propósito. E qual que é o propósito? Que o nome de Deus seja mais glorificado e exaltado. Quando você retém, né, e usa exclusivamente para você, e eu não estou falando só de dinheiro, mas também estou falando de dinheiro, o nome de Deus é desonrado. Nós precisamos crescer nesse temor, que um dia estaremos face a face com o nosso Senhor, e Ele dará presentes, né? Claro que a gente não deve se mover com isso, né, tentando barganhar com o Senhor, não se trata disso, mas que coisa boa será, a gente nem sabe muito bem como é que vai se dar esse galardão, do que se trata especificamente, mas tão pouco importa, né? E é claro que a gente às vezes quer se contentar com essa questão de, não, pelo menos entrei, já fui salvo e está bom, mas o Senhor tem algo a mais para nós, os seus filhos, né? Então nós podemos ter essa esperança. Ele nos deu tudo o que temos para honrá-lo e glorificá-lo, e Ele não deixará a gente desamparado, né? Ele nos, por pura graça e misericórdia, reserva para os seus ainda honra, bens para os seus, né? Bens espirituais. Claro que aqui nessa terra a gente pode crer e já desfrutamos de tantas bênçãos, mas aqui a gente está falando essencialmente de algo que o Senhor tem reservado para nós ali, logo ali, na eternidade, e é por isso, nisso cremos e nisso nos movemos. Amém, meus irmãos? Que Deus nos encha de temor. Vamos orar? Bondoso Deus, agradecemos, porque o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é digno da nossa total confiança, e nós nos alegramos por tantas dádivas que o Senhor nos dá, por meio do Teu Espírito Santo, e nós te bendizemos. Então, Deus, nos dá um coração obediente ao Senhor, para não retermos aquilo que é Teu, para não enterrarmos aquilo que o Senhor tem nos dado, e queremos então andar em obediência, de acordo com a Tua palavra. Então nos dobramos diante da Tua palavra, nos dobramos diante dos Teus princípios, e aquilo que o Senhor tem nos dado, que possa prosperar, que possa frutificar, que possa contribuir para a edificação da Tua igreja e para a salvação daqueles que devem ser salvos. Então entregamos tudo que temos, tudo que somos nas Tuas mãos, e que no Teu retorno o Senhor possa nos encontrar em fidelidade. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas omissões, em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém.